dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. E acho que essa minha palestra, acho que ela vem numa perspectiva bastante complementar à palestra da doutora Luciana. E eu quero apresentar para os senhores um ponto de vista até do impacto do sistema como gestores, essa questão do cuidado paliativo dentro dessa nossa era de máxima tecnologia. Nesse período, eu queria contar uma história típica, uma história que ainda não é típica, apresentar um sistema que pode mudar essa história e depois a gente pode ter alguns minutos de discussão. Uma história típica. Não precisa ser médico para entender, mas eu acho que ele faz parte do sistema de saúde. Então vamos pensar no seu João, um senhor de 75 anos, pressão alta, problema de colesterol, tabagista. E ele foi diagnosticado com câncer de pulmão metastático. A gente sabe, todo profissional de saúde conhece, que o câncer de pulmão metastático tem uma trajetória esperada. A trajetória esperada de um câncer de pulmão metastático é mais ou menos essa aqui. O paciente ele permanece um bom período em que ele mantém boa funcionalidade, ou seja, ele vai no hospital, faz a químio, volta para o trabalho. E ele mantém sua boa funcionalidade. O que a medicina conseguiu, e foi acho uma enorme conquista, é pegar essa curva aqui e fazer com que para alguns tipos de câncer essa curva fosse assim. A gente conseguiu estender essa curva para algumas doenças e foi uma grande conquista. Porém, uma vez que o paciente começa a perder funcionalidade, ou seja, ele já não consegue trabalhar, ele já fica a maior parte do tempo sentado na poltrona, ou ele já fica acamado, ele fica dependente para altos cuidados. Quando o paciente chega nessa fase, infelizmente, não é porque a gente não quer, é porque a gente não consegue mudar o rumo dessa doença. O paciente entra na fase final de evolução de uma doença como essa. E o que a gente sabe é que nessa fase final de evolução da doença, infelizmente, a gente tem alguns marcadores que marcam essa fase e que a gente sabe que não tem tratamento que muda essa história. Não é porque a gente não quer, é porque a gente não pode. Isso a gente sabe. Isso está no livro. Não é não estou falando nenhuma novidade médica aqui. E aí, o que eu acho que essa história coloca é que tem um grande estudioso chamado Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, que ele cunhou o termo Homo economicus. Ele fala que existe o Homo sapiens e existiria uma evolução do Homo sapiens, que é o Homo economicus. Em economia, é aquele sujeito que ele é completamente racional. Ele consegue tomar as decisões completamente racionais. É uma evolução do Homo sapiens. Um exemplo maior é o Dr. Spock, do Jornal das Estrelas. Ele seria o exemplo máximo do Homo economicus. E eu, brincando aqui, eu acho que existe também o Dr. Economicus. O Dr. Economicus é uma evolução ainda do Homo economicus. Porque ele consegue pensar racionalmente e tomar a decisão racional. E qual que é a decisão racional? O que o Dr. Economicus faz? Ele sabe, é claro, é racional. Quando o paciente chega nessa fase aqui, ele vira cuidado paliativo. Claro, é óbvio. Ele conversa com o gestor e o gestor também sabe que isso é óbvio. Quando o paciente estiver nessa fase, vira cuidado paliativo. Qual é o problema disso? O problema é que o seu João, ele está nessa fase aqui e ele aparece com uma pneumonia. E aí começa uma discussão que eu já vi incontáveis vezes na minha vida, em que começa uma discussão assim, não, peraí, esse paciente é paliativo. Aí o outro fala, não senhor, ele tem um câncer de pulmão metastático na fase final de evolução, mas ele tem uma pneumonia. Pneumonia é curável. Para com essa história de cuidado paliativo, vamos tratar a pneumonia, e se ele está em insuficiência respiratória, faz a intubação logo, e para com essa história de cuidado paliativo, pega essa linha do cuidado paliativo, por favor, e joga ela mais para cá. E aí a gente intuba o paciente, começa o tratamento do paciente que tem um câncer metastático, uma pneumonia, está entubado na UTI tratando a pneumonia. E aí dali a pouco ele desenvolve uma insuficiência renal aguda. Os médicos vão me ajudar, porque insuficiência renal aguda, 2 a 4 semanas para recuperar. Para de enrolar, passa o catéter de diálise, começa a dialisar esse paciente e joga essa linha para cá. E aí ele desenvolve uma infecção do catéter. Curável também. Para de enrolar. Tira o catéter, colhe cultura, passa outro, antibiótico, e aí a gente joga a linha para cá. E aí quando o paciente está assim,
vem o gênio e fala, sabe de uma coisa? Eu acho que esse paciente ia cuidar paliativo. Ou vem o gestor e fala, esse paciente é cuidar paliativo. E vamos então conversar com a família. Vamos lá conversar com a família, e aí, dona Maria, é o seguinte, o seu João, ele é cuidado paliativo. A dona Maria, o quê? Como assim? Vocês não vão fazer os usos do MAB para ele? E o tratamento novo com a diálise, com a hemofiltração contínua? E as pessoas falam, ai, sabe uma coisa, que as famílias brasileiras não estão preparadas para cuidado paliativo. Qual é o problema dessa história? Não é só ético. O problema também é econômico. Esse tipo de conduta, ela tem um custo que é assustador. É uma pequena parcela dos pacientes que tem um peso enorme no orçamento. Mas não é só econômico, não é só ético. É um custo de percepção de qualidade. Existe uma relação inversa entre percepção de qualidade e satisfação do usuário, do familiar, com o cuidado de fim de vida, e o custo e o grau de invasão desses pacientes no final da vida. É um problema ético, é um problema econômico e é um problema de qualidade. E qual o problema principal dessa história? O problema dessa história não é a doença do seu João. O problema da história não é a família do seu João. O problema dessa história é o modelo mental que a gente está usando. E esse modelo mental, ele tem várias falhas. Ele tem uma falha que começa pelo nosso processo de tomada de decisão frente a essas situações. Não vou abordar isso aqui com mais profundidade, mas eu não poderia deixar de citar esses dois grandes, um psicólogo e outro economista, os dois prêmios Nobel de Economia, que a ideia deles é que aquele homo economicus, ele não existe, ele é um mito. A gente até gostaria de ser Dr. Spock e tomar a decisão completamente racional, mas nós não somos, nós somos humanos. E nossas decisões, elas podem ser previsivelmente irracionais. E essa previsível irracionalidade, ela tem uma âncora muito forte nas nossas emoções. E o que acaba acontecendo é que as nossas emoções, elas enviesam as nossas cognições. A gente justifica o que a gente quiser. E um médico ou um gestor também, porque somos humanos. E como humanos, nós temos vieses da nossa cognição. Nesses cenários, e especialmente nesses cenários de tomada de decisão, frente a situações como essa do seu João, que eu estou apresentando para os senhores, não vou entrar em detalhe todos os inúmeros vieses que tem nesse processo, mas para quem quiser aprofundar, esse artigo que a gente publicou recentemente, ele aborda exatamente isso, e estratégias para evitar esses vieses cognitivos que permeiam todo esse processo. Mas, um outro problema muito grave nessa história é o nosso modelo mental sobre o que é cuidado paliativo. Porque as pessoas ficam nessa discussão, cuidado paliativo é isso, então vai ter uma hora do cuidado paliativo, quando que a gente indica o cuidado paliativo e associam a ideia ao paciente em fim de vida ou à doença incurável. E esse modelo dicotômico é um modelo que a OMS estabeleceu no século passado, na década de 90 do século passado, quando falava que cuidado paliativo é para quem não tem mais cura. Mas eu quero contar agora essa mesma história de uma outra maneira. Eu quero contar essa história de um jeito que ainda não é típico. O seu João tem 75 anos, ele é hipertenso, dislipidêmico e tabagista, tem um câncer de pulmão metastático. A gente conhece a curva da doença. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer entrar no século XXI. Porque no século XXI, a OMS redefiniu o cuidado paliativo. Não como o cuidado para quem não tem cura, mas como, fundamentalmente, uma abordagem para cuidar do sofrimento de quem tem uma doença grave. É um modelo muitíssimo mais amplo. E é um modelo que ele integra o cuidado paliativo para todo mundo que tem uma doença que ameace a vida. E a gente começa a pensar em cuidado paliativo integrado ao tratamento de uma doença grave. Não é ali no finzinho, é durante o processo. E por que isso pode ser diferente? Esse aqui é um artigo publicado no New England, revista mais importante de medicina, feito na Harvard. Nesse artigo, eles pegavam pacientes com a mesma doença do seu João, câncer de pulmão metastático. A diferença é que no grupo controle, esses pacientes eram cuidados pela equipe de oncologia da Harvard. No grupo intervenção, além da equipe de oncologia da Harvard, eles passavam junto, desde o momento diagnóstico, passavam junto na equipe de cuidado paliativo.
E o que essa equipe de paliativo fazia de tão diferente assim? Primeira coisa, ela fazia controle de sintoma. Controlar a dor, controlar a falta de ar, controlar a náusea. Eu estudei 10 anos na USP. Eu saí da USP, nos meus 10 anos, de 6 anos de graduação, 4 anos de residência, sem ter uma mísera aula sobre náusea. Eu e tantos médicos Brasil afora usamos medicamento para náusea que nem alguém que nunca pisou na área da saúde. O que você dá? Dá aí, sei lá, o Plasil, dá o Buscopan. E aí você peraí, Plasil com Buscopan. Best seller em pronto-socorro do Brasil. Plasil, mecanismo de ação. É um metoclopramida, ele é um procinético colinérgico. Buscopan, um anticolinérgico. Qual é o sentido de você dar um colinérgico com um anticolinérgico? Não tem. Você está dando um agonista com um antagonista. Alguma coisa a favor e outra coisa contra. Não tem, está na bula. Qual é o problema disso? Nós, infelizmente, não estudamos controle de sintomas. E a gente prescreve controle de sintomas baseado no bom senso ou no yearbook. E o resultado é trágico. O resultado é trágico no nosso país. A quantidade de opioide que se prescreve nesse país é irrisória. É simplesmente impossível controlar a dor de pacientes que têm doença grave com a quantidade de opioides que se prescreve nesse país. Nos Estados Unidos existe um enorme excesso, mais de 3.000% acima do recomendado. E aqui existe uma enorme falta, porque profissionais de saúde não sabem prescrever morfina. Os profissionais de saúde ficam, não, vou dar morfina para ele, dá logo um tramal. Só que 100 miligramas de tramal equivalem a 10 miligramas de morfina. É muito menos opioide dar 2 miligramas de morfina do que dar 50 miligramas de tramal. Além de ser muito mais barato e ser muito mais eficaz. Mas para isso precisa de conhecimento. E é um conhecimento que, infelizmente, ainda é muito escasso no nosso país. Isso tem impacto. Outro estudo, esse aqui feito no Memorial, publicado no JCO, uma das melhores revistas de oncologia do mundo, e eles compararam pacientes com câncer avançado, no grupo controle, eram cuidados no Memorial, tratamento habitual. No grupo intervenção, o tratamento era melhorar controle de sintomas. Só isso. Resultado, os pacientes no grupo intervenção tiveram sintomas melhor controlados. Mas mais do que isso, os pacientes com sintomas melhor controlados usavam menos o pronto-socorro. Mas mais do que isso, os pacientes com sintoma melhor controlado viviam mais. Foi um aumento de tempo de vida em pacientes com câncer avançado que pouquíssimas drogas conseguiram. Se isso aqui fosse um Zuzumab, isso aqui custava milhões. Só que isso aqui é feijão com arroz. Isso aqui chama controle de sintomas. E é algo que, infelizmente, as pessoas ficaram todas encantadas com a mistura e deixaram de fazer com técnica e com evidência. Isto chama-se cuidado paliativo. Mas não só isso é importante. Isso também não é importante só no fim da doença, isso é importante desde o começo da doença. E o que mais que seria diferente fazendo cuidado paliativo desde o começo? Ajudar os pacientes e os seus familiares a desenvolverem um negócio que é a consciência do prognóstico. E aprender a lidar com essas emoções muito fortes que uma informação dessa vem junto. É evidente, quando você recebeu a notícia que tem um câncer, tem um impacto enorme. E o impacto enorme vem sobre a perspectiva de futuro. E muito mais sobre a nossa perda de perspectiva de futuro. E é muitíssimo difícil lidar com isso para qualquer ser humano. Agora, a gente pode ajudar os pacientes a aprenderem a lidar com isso. Uma das coisas que é necessária é a gente se capacitar para isso. A gente conhecer melhor esse processo. E é um processo humano. E é um processo que ele não é por fases. Não é que o paciente está lá na primeira fase, checklist, ele está em negação. Peraí, vamos lá, que vai passar na primeira fase. Vamos agora para a raiva, barganha, e chega na aceitação. Não é assim. Nós somos humanos. O que se entende é que nós temos uma ambiguidade natural, uma ambivalência natural. Os pacientes, normalmente, eles esperam um milagre e temem pela morte. Isso é normal. E quando o profissional de saúde aprende a lidar com essa ambivalência, validando a esperança e informando sobre as preocupações, a gente consegue ajudar com que os pacientes consigam lidar com essa situação. E só com alguém que aprende a lidar emocionalmente com essa situação, que ela consegue se capacitar
para discutir e participar dos cuidados. Você virar para alguém que está completamente emocionalmente abalado, que não consegue lidar com essa situação, e jogar uma bomba para a pessoa falando: o que você quer? Você quer que entuba a sua mãe? Você quer tentar o imunoterapia de última geração? Isso não é autonomia. Isso é delegar uma responsabilidade para alguém que não tem nem a capacidade de tomar a decisão, porque não tem a informação necessária, e nem tem a condição emocional para tomar aquela decisão naquele momento. E dá para ser diferente. A terceira e última coisa que seria enormemente diferente é quando os profissionais de saúde aprendem a discutir o objetivo do cuidado. É uma discussão que ela falta maciçamente no nosso país. O profissional de saúde fica discutindo com o paciente caminhos. Mas quem não sabe para onde quer ir, todos os caminhos dão confusão. Não é discutir se vai entubar ou não vai entubar, se vai dialisar ou não vai dialisar, se vai fazer a quarta, quinta linha de químio ou não. É discutir o que estamos buscando com tudo isso. Nós podemos buscar com um tratamento, tentar prolongar a vida, independente da qualidade, independente do sofrimento que isso gere. Isso é uma discussão de objetivo e de cuidado. Com essas palavras que eu estou falando para os senhores, eu discutia com meus pacientes no HC, pacientes analfabetos ou semi-analfabetos, e discuto com meus pacientes no Sírio, CEO de multinacional. Você discute o objetivo do cuidado. O que a gente está buscando? A gente está buscando prolongar a vida independente do sofrimento que isso gere? Isso é legítimo em algumas circunstâncias. Um paciente com um trauma, que estourou o carro no poste, eu fiz isso trocentas vezes na minha vida e faria mais trocentas. Tubo, catéter, dreno, cirurgia, causa sofrimento. Mas a gente tenta minimizar o sofrimento, porque a gente enxerga que lá na frente a gente pode prolongar a vida e recuperar essa qualidade. Esse é um objetivo, é legítimo em muitas circunstâncias. Mas a gente pode ter um outro objetivo. Dependendo da fase da doença, dependendo dos valores de vida da pessoa, a gente pode ter um objetivo de tentar prolongar a vida desde que. E aí a gente tem que entender o desde que de cada um. Para alguns pacientes, o desde que é desde que eu consiga ficar com a minha família. Para outros, o desde que é que eu consiga ficar lúcido. Para outros, o desde que é que eu possa voltar a trabalhar. Qual que é o desde que do meu paciente? É a melhor tradução que eu conheço para o que eles chamam em inglês de trade-offs. E aí, isto é realmente individualizar o tratamento. É individualizar o tratamento baseado nos valores de vida das pessoas. Ou ainda, o objetivo do cuidado pode ser permitir que a doença evolua da sua forma mais natural até o momento do óbito, minimizando qualquer sintoma de desconforto e permitindo a evolução natural. Com essas palavras, as pessoas entendem. E muitas vezes as pessoas referem alívio e gratidão. E é isso que elas desejam nesse momento. É que elas possam, que a gente cuide do sofrimento, não deixe ter dor, não deixe ter falta de ar, não deixe ter náusea, cuide da família e permita que a pessoa viva o mais ativo possível e deixe a doença para lá. Agora não me interessam os exames, não me interessa o resultado da tomo, e aí quando a gente tem uma clareza do objetivo, o caminho fica óbvio. Porque quando a gente tem essa clareza do objetivo, a tomo, a químio, o Zuzumab, a UTI, simplesmente deixam de fazer sentido. Isso é compartilhar uma decisão. Isso é compartilhar uma decisão com uma pessoa que esteja capacitada, informada e emocionalmente presente para poder participar. E a gente compartilha o objetivo do cuidado. E como técnicos, nós podemos falar quais são os melhores caminhos para atingir aquele objetivo. Isso são decisões claras e compartilhadas. E dá para fazer cuidado paliativo também depois que o paciente morre. Porque o paciente morre, mas a família fica. E tem uma série de intervenções que podem ser feitas com esses familiares que melhoram muito esse período de luto, que é um período tão doído. E mais ainda, como vocês devem saber, o período de luto é um período que tem altíssimo índice de pioras de saúde. Maior uso de recursos de saúde. E simplesmente ajudar as pessoas a lidarem melhor com o luto, eventualmente pode reduzir o uso de recursos em saúde. Mas para isso, a gente tem que ter essa visão do cuidado paliativo. Isso tem um impacto enorme. Tem estudos mostrando que essa discussão de objetivo de cuidado com o paciente internado, esse estudo especificamente com o paciente idoso, o que eles viram? Eles viram que a discussão de objetivo de cuidado e fazer uma diretiva antecipada de vontade não sai espontaneamente. Mesmo isso na Austrália, um dos melhores sistemas de saúde do mundo.
Não emerge espontaneamente, não brota. Tem que ser alguém capacitado que vá lá e discuta com esse paciente, com técnica, e registre. 86% dos pacientes fizeram essa intervenção, fizeram uma diretiva antecipada de vontade quando você tinha um profissional capacitado que ia lá conversar com eles, versus 0 no grupo controle. E o resultado é que nenhum paciente no grupo intervenção morreu na UTI, versus 15% no grupo controle. Mas mais ainda, o resultado foi uma enorme redução de ansiedade e depressão. Eu já fiz centenas de diretiva antecipada de vontade com meus pacientes. É uma das intervenções mais poderosas que eu conheço para reduzir ansiedade e depressão. As pessoas acham, não vamos falar disso com o paciente. Isso aumenta a ansiedade e depressão. Porque o que acaba acontecendo é que os pacientes sentem. Eles não precisam que alguém fale. Talvez ele não saiba o nome e o sobrenome da doença, mas ele sente que está mais fraco. Ele sente que o filho está com o olho vermelho. Ele sente que ele está piorando. E conversar sobre isso diminui o medo, porque um dos grandes medos dessas pessoas não é necessariamente morrer, mas é sofrer até a morte. E quando a gente conversa com essas pessoas e fala, olha, se tudo sair de controle, se a gente perder o controle da sua doença, a gente pode garantir que o senhor não vai ter dor, não vai ter falta de ar, que a gente vai estar aqui cuidando do senhor e da sua família, para que a morte aconteça da forma mais serena e digna possível. A reação natural das pessoas é chorar e agradecer, e aí ela cicla e volta a investir na vida. As pessoas voltam a viver depois que a gente dá um plano sobre o medo maior dessas pessoas. Isso chama diretiva antecipada de vontade. Isso é uma técnica. É uma técnica que já está em vigor no nosso país, através da resolução do CFM, que dispõe sobre diretiva antecipada de vontade. Está previsto no nosso Código de Ética Médica. Mas, infelizmente, muitíssimo poucos profissionais receberam formação para como fazer uma diretiva antecipada de vontade com o seu paciente. Isso seria diferente para o seu João desde o começo da doença dele. E o resultado daquele estudo do New England feito em Harvard é que essas técnicas que eu estou comentando com os senhores, elas são capazes de reduzir sintomas de ansiedade, reduzir sintomas de depressão, reduzir sintomas psíquicos de uma maneira geral, mais ainda, reduzir o uso de tratamentos agressivos no fim da vida, reduzir o uso de quimioterapia nos últimos dias de vida e aumentar tempo de vida. Com menos intervenção dura e com mais intervenção de controle de sintomas e comunicação, as pessoas viveram mais. E o assustador é que esse conhecimento de cuidado paliativo tem ampla evidência. São mais de 15 mil artigos publicados nos últimos anos. Nas melhores revistas do mundo, o do New England, Lancet, JAMA, tem meta-análise. Para quem gosta de medicina baseada em evidência, e eu sou admiro enormemente, gosto muito desse tema, sabe que meta-análise é considerada a melhor peça que existe em medicina baseada em evidência. Essa meta-análise, publicada no JAMA, uma das melhores revistas de medicina do mundo, reuniu 43 randomizados, comparando o cuidado paliativo feito com técnica versus o cuidado paliativo feito com bom senso. Porque todo profissional de saúde que se importa com o paciente acha que está fazendo cuidado paliativo. Mas esse cuidado paliativo feito com intuição e com bom senso é o grupo controle desses estudos. A diferença é a técnica. A diferença é um conhecimento de cuidado paliativo e o resultado é melhora de qualidade de vida, melhora de controle de sintomas e redução de uso de recursos. Esse impacto econômico levantou tantas questões que foi repetida a meta-análise, dessa vez só com questão econômica. E a segunda meta-análise, publicada no Journal of Internal Medicine, avaliando especificamente os randomizados sobre impacto econômico, mostram que a técnica de cuidado paliativo é capaz de reduzir recursos, uso de recursos, e quanto mais grave o paciente, maior é o impacto. Redução de recursos com aumento de satisfação, isso chama valor. Isso chama, cuidado paliativo agrega valor para um sistema que está indo ao colapso, porque ele é impagável da forma que ele está sendo feito. Estima-se que políticas de diretiva antecipada de vontade são capazes de reduzir em 37% o número de internações em UTI. Eu acredito, e eu sou intensivista, eu acredito que o nosso país, se tivesse uma política forte de diretiva antecipada de vontade, não tinha déficit de leito de UTI. Era aumentar a autonomia e reduzindo o uso de recurso. Mas eu enfatizo, isso é técnica. Isso não é virar para alguém e falar, você quer que vá para a UTI?
isso só aumenta ruído. Agora, uma técnica para discutir o objetivo de cuidado reduz intervenção, reduz o uso de recurso. Isso é recomendado por grandes sociedades e eu acho que é um sistema que possa incorporar essa técnica dentro do sistema, pode fazer com que essa história não seja uma história de exceção. E isso ainda não é a realidade no nosso país. A OMS fez um levantamento sobre o acesso e desenvolvimento, o grau de desenvolvimento de cuidado paliativo em vários países do mundo. E eles classificaram o nosso país no grupo 3A, ou seja, aqui existem ilhas de cuidado paliativo. Algumas são de excelência, mas fundamentalmente elas são poucas perto da demanda. Existem algumas ilhas de cuidado paliativo, existe um mar enorme de silêncio de cuidado paliativo nesse país. E mais ainda, essas ilhas elas mal se conversam. A gente está numa situação pior do que a Argentina, que tem um número muito maior de ilhas de cuidado paliativo e já tem um grau inicial de articulação entre elas. E a Argentina, por sua vez, está num grau pior do que o Chile, ou o Uruguai, ou o Panamá, onde há uma década já cuidado paliativo é uma política de saúde nacional nesses países. E também o Zimbábue, a Zâmbia e a África do Sul, que já tem uma política pública de cuidado paliativo já há muito tempo. Dá para fazer mesmo em países com baixo PIB. Para a gente não cair na redundância de falar que a gente está atrás dos Estados Unidos, Europa ou Austrália, que investem há 2 décadas, pelo menos, em cuidado paliativo como uma política de saúde. E para contar uma história, tem uma de muitas, mas de iniciativas que acontecem, lá no Hospital do Sírio-Libanês, a gente começou em 2008. A gente começou com uma contratação de médico, eu era médico diarista da UTI, ficava toda tarde na UTI, e eu fui contratado de ficar não só à tarde na UTI, mas de manhã no paliativo. Aumentou meu horário de plantão, só que 3 horas desse plantão era dedicado para cuidado paliativo. E foi deslocado uma enfermeira que estava no TMO, que é a Valéria Del Ponte, e a gente começou a equipe de cuidado paliativo em 2008. De lá para cá, o programa aumentou. É um programa que é completamente bancado pelo hospital. A gente treinou profissionais de várias áreas do hospital e hoje a gente tem uma equipe que atende não só paciente internado, mas paciente em casa e paciente no ambulatório. Mas é uma equipe completamente bancada pelo hospital, porque o sistema não enxerga ainda. E o hospital enxerga que isso tem impacto em qualidade. O resultado, a gente mostra que quando a gente é acionado, os pacientes, grande parte deles, não tem clareza sobre o objetivo de cuidado. Grande parte deles estão estabelecidos como um tratamento pleno, ou seja, UTI, 5ª linha de químio e por aí vai. E depois de conversar com os pacientes, fazer isso que se preconiza em cuidado paliativo, o que a gente consegue lá no hospital é que mais de 95% dos pacientes participam da discussão de objetivo de cuidado e a gente estabelece uma diretiva antecipada com essas pessoas. E quando as pessoas morrem, elas morrem no quarto. Elas morrem com pouco uso de recurso de suporte artificial de vida. Elas morrem tendo participado da escolha, elas morrem de acordo com os valores delas, acompanhadas pela família. E isso eu posso garantir para os senhores. Isso acontece no Sírio e não é porque não tem leito de UTI. Não. Lá tem leito de UTI sobrando, lá tem tratamento sobrando, lá tem aquela história que os pacientes que têm maior bolso não aceitam. Isso é mito. Isso é falta de técnica. Com técnica, essa história muda. E essa história muda no Sírio-Libanês, essa história muda no SUS. E o que a gente acredita é que se a gente simplesmente seguir as recomendações, para começar, da Organização Mundial de Saúde, que recomenda estratégias para a implantação de cuidado paliativo a nível nacional, e desenvolver uma política de saúde que possa ser o guarda-chuva que proteja o aumento de disponibilidade de remédio, a educação e a implementação de programas de cuidado paliativo, a gente possa desenvolver o cuidado paliativo nesse país. Foi o que a gente trabalhou nesses últimos 2 anos pela Academia Nacional de Cuidado Paliativo e a gente conseguiu uma pactuação na CIT, a Comissão Intergestora Tripartite, entre o CONAS, o CONASEMS e o Ministério da Saúde, e foi publicada agora no final de outubro a resolução da CIT que dispõe sobre o cuidado paliativo no país. É uma resolução que estabelece que o cuidado paliativo deverá fazer parte do cuidado integrado dentro da rede de atenção em saúde. E estabelece como uma meta para o SUS que o cuidado paliativo, feito com técnica, integrado, baseado em evidência,
com acesso equitativo e custo efetivo, deverá fazer parte do nosso sistema de saúde. Como que a gente vai fazer isso até lá? São os próximos passos e a gente espera que portarias e novas pactuações saiam no próximo governo. Mas isso já está valendo, já é um dever do SUS oferecer cuidado paliativo. E a gente espera, a gente já começou a conversa ano passado com a ANS, a gente espera que com esta resolução a gente voltar na ANS e aí a gente espera ter o apoio de várias partes do sistema para que a gente consiga oferecer cuidado paliativo com qualidade no país. E isso tem um impacto. E eu falo isso em todos os lugares que eu vou como presidente da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, que o cuidado paliativo não deve ser oferecido somente pelo paliativista. O cuidado paliativo não é do paliativista. O cuidado paliativo é de todo profissional que lida com um paciente grave. Seja o enfermeiro, seja um oncologista, seja um intensivista, seja o médico de família, seja o gestor. Uma gestão que possibilite o crescimento do cuidado paliativo, um cuidado paliativo mais simples, feito por todo profissional de saúde, e um cuidado paliativo especializado, feito pelas pessoas que se dedicam profundamente àquele assunto, mas que fundamentalmente têm a missão de fazer com que o cuidado paliativo se espalhe ao redor do sistema. E que a cultura de cuidado paliativo integre o sistema. E que o paciente ele possa transitar entre os níveis de complexidade de cuidado paliativo de acordo com o seu grau de sofrimento. Para alguns pacientes, ele pode ficar o tempo todo com o cuidado paliativo mais simples, feito, por exemplo, pelo médico de família ou pelo oncologista, mas alguns pacientes, ele precisa ter um acesso a um cuidado paliativo mais especializado e ele pode voltar depois, ele pode transitar no sistema de saúde de acordo com a sua necessidade. Isso é um novo modelo, que alguns países já estão décadas na nossa frente, mas que a gente espera que a gente consiga desenvolver para que o paciente possa transitar pelo sistema de saúde de acordo com a sua necessidade. Não de acordo com a necessidade do sistema. Mas se a gente colocar o paciente no centro, o sistema vai ganhar muito. O sistema vai ser mais custo efetivo e vai entregar maior valor. E é isso a gente pode fazer com que as pessoas tenham um cuidado que seja mais adequado às suas necessidades, incluindo ao seu sofrimento e não só à sua doença. Obrigado pela atenção.